A gente vai falar agora aqui sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, e mostrou aí que os preços subiram 0,20% em novembro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o economista da FGV Agro, Felipe Sirigati. Felipe, seja bem-vindo com a gente. Uma boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo certo? Como é que Tudo, você está? tudo certo por aqui também, Felipe. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Bom, essa variação, Felipe, ela ficou um pouco acima do esperado pelos analistas. Queria saber a sua avaliação e também queria que você trouxesse para a nossa audiência os grupos, né, que tiveram maior peso nesse resultado. Pois é, então vamos por partes, né? O número, embora tenha ficado acima das projeções, olha, o mercado olhou isso aqui de maneira até que positiva, tá? Peraí, se ficou acima da projeção, por que que olhou de forma positiva? Se for pegar a média móvel de 12 meses, ou seja, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que dá uma ideia ali de anualizar ali a inflação. Agora, no IPCA 15 de novembro, nessa prévia, nós tivemos o quê? A inflação em 12 meses justamente de 4,5%, que é o teto do nosso regime de metas. Então, a inflação, vamos lá, não está operando na meta, nossa meta é de 3%, mas veja que uma inflação cheia, que por muito tempo operou acima do teto da meta, agora chegou no teto. Então, boa notícia. O que tem por trás disso? Então, tem alguns fatores aqui que vale a pena a gente destacar. Em primeiríssimo lugar, dado aqui o nosso público, a inflação de alimentos, né? Então, a gente tem visto a inflação de alimentos que, por exemplo, na virada, né, de 24 para 25, incomodava fortemente o Palácio do Planalto, incomodava naturalmente os domicílios, como já conversamos em outras oportunidades aqui, incomoda muito pouco o Banco Central, a inflação estava elevada. Só que, principalmente agora, ao longo do segundo semestre, a inflação de alimentos, que era uma vilã, agora tem se tornado uma aliada para a redução da inflação como um todo. Tá? Então, a gente está no quinto mês consecutivo em que nós tivemos deflação nesse agregado chamado inflação no domicílio, tá? Que vai pegar muito mais a inflação de alimentos e nem tanto a inflação de alimentação. Porque a inflação de alimentação, aquela que vai envolver o prato de comida, né, num restaurante, num bar, numa lanchonete, na realidade está capturando muitas vezes muito mais uma inflação de serviços do que uma inflação propriamente dita de alimentos. Outro fator importante, que também está conectado à inflação de alimentos, é o quê? A gente olha bens industriais. Mas por que bens industriais ficaram mais acessíveis, né? Puxa vida, uma parte importante de nossas peças, partes e componentes industriais, uma parte importante ela é importada. Se ela é importada, sofre influência naturalmente do valor do dólar e ao longo do ano nós temos visto o dólar operando em patamares cada vez menores aqui no Brasil. Então, no início do ano, a média de janeiro foi alguma coisa em torno de R$ 6,12, enquanto ao longo aqui do início aqui do mês de novembro, nós vimos a taxa de câmbio operando com algum conforto entre R$ 5,30 e R$ 5,40. Então, gente, é uma queda expressiva e, cedo ou tarde, essa queda chega ali nos preços junto ao consumidor. Adicionalmente, é exclusividade do Brasil que o dólar tem operado em patamares mais baixos? Não é exclusividade do Brasil. No mundo como um todo, em geral, o dólar tem se enfraquecido, ou seja, os produtos em dólar têm ficado mais baratos. No entanto, no Brasil, isso merece um pouco mais de destaque, por quê? Porque a nossa taxa de juros está elevada, a taxa de juros nos Estados Unidos já está num movimento de queda, já iniciou seu ciclo de queda, ou seja, o ganho de arbitragem de alguém captar dinheiro lá fora e colocar aqui no Brasil está bastante atraente. Eu sei que não é um capital que vai ficar aqui no Brasil muito tempo, mas ele vem para cá e na hora que vem para cá, naturalmente, ajuda a empurrar essa taxa de câmbio para baixo. Da forma como eu estou falando, parece que está tudo bonitinho, né?
Onde é que repousa a preocupação do Banco Central? Por que que o Galípolo não fala, olha, não, está claro que nós vencemos a inflação. Aliás, o comentário do Galípolo essa semana foi justamente o oposto, né? Talvez a gente vá ter ainda dificuldade para ver essa inflação verdadeiramente na meta em 26 é difícil, em 27 talvez seja difícil, tá? Porque isso pode ter algum movimento do câmbio, ano que vem tem eleições, mas do que a gente tem hoje de concreto é a inflação de serviços. A inflação de serviços ainda preocupa, embora nesse PCA 15, na margem, na variação mensal, ela trouxe um alívio. Quando a gente olha o agregadão, né, o acumulado dos 12 meses, essa inflação de serviços volta a acelerar, e acelerar, ou seja, acima de 6%. Então ainda temos uma lição de casa a fazer. Mas, na figura geral, comparada com as figuras anteriores, dos meses anteriores, não. Esse IPCA 15 trouxe uma notícia que o mercado, se pelo menos não comemorou, com certeza não ficou preocupado. Muito bem, Felipe, eu tenho tempo aqui de te fazer mais uma pergunta, então eu vou passar para um outro assunto importante também, porque a agroindústria brasileira registrou crescimento de produção de 2,3% em setembro, um resultado que vem aí depois de alguns meses de decréscimo, né? Enfim, queria que você trouxesse para a gente os fatores que ajudaram a impulsionar, né, esse crescimento, esse resultado positivo, enfim, e se dá para, de repente, dizer que essa é uma tendência de recuperação daqui para frente. Pois é, então o que a gente está tendo quando a gente olha para a agroindústria, né? É quase que pegar aquela pedrinha e levar para o alto da montanha, né? Então, o setor começa ali patinando, né, ao longo de 2024, né, ao longo aqui de 2025. Vale a pena a gente citar, hein? Dentre aqueles segmentos atingidos pelo tarifaço, os produtos da agroindústria brasileira estão lá. Aliás, mesmo com a queda da tarifa, inclusive daquela tarifa adicional de 40%, isso valeu muito mais para produtos agropecuários do que para produtos agroindustriais. Exemplo clássico, valeu para o café em grão, o café verde, mas não valeu para o café solúvel. Vamos lá, como é que está a indústria de calçados? Isso é agroindústria, isso faz parte do agronegócio brasileiro. Não, a indústria de calçados ainda continua sofrendo porque tem dificuldades, ou na verdade praticamente inviabilizando seu acesso ao mercado norte-americano. Enfim, a agroindústria brasileira vai lembrar de 2025 com aquele esforço de pegar a pedrinha e tentar levar para o alto da montanha. Qual que foi a boa notícia dos números de setembro? Então, todo esse esforço, no acumulado do ano até setembro, praticamente pela primeira vez no ano, o setor consegue empatar as suas perdas, ou seja, zerou o jogo. Isso significa, olha, o que vai determinar se o setor vai terminar o ano em campo positivo, ou seja, com crescimento ou com contração, é justamente o seu desempenho ao longo agora do quarto trimestre. A gente, qual que é a nossa projeção aqui? É de crescimento, não é um crescimento robusto, mas a gente está projetando sim que a agroindústria encerre o ano em campo positivo. Ok, vocês vão dizer, isso aqui não vai salvar, né? Não é isso que vai trazer grande alívio para o setor. No entanto, vai representar o quê? Que 2025 está entregando para 2026 uma indústria num processo mais aquecido de recuperação. Olhando para 2026, bom, a gente não tem ali nenhum tarifaço à vista, né? Embora provavelmente não dê para prever um evento como esse, mas por ser um ano eleitoral e faz parte do jogo, ano eleitoral, governo estadual, governo federal vai tentar manter ali o mercado interno aquecido, a agroindústria, ao menos aqui dentro, pode ter ventos favoráveis. Outra fonte pode ser muito favorável para a agroindústria, que é justamente a parte de proteína. Lembrando que proteína, todas elas são registradas como produtos agroindustriais. Dentro da porteira está o frango, está o suíno, está o boizinho. Esses animais, uma vez abatidos, o registro oficial é de produtos da indústria de transformação. Como estão ligados ao agro? Produtos agroindustriais.
Essa turma não teve um ano fácil. O pessoal do frango teve que digerir o caso de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul. A carne ficou preocupada ali com o tarifaço, mas encontrou uma demanda aquecida, seja ali uma espécie de triangulação dos Estados Unidos, mas seja a China adquirindo um bom volume. Olhando para 2026, que reforça a nossa hipótese aqui, 25 entrega uma agroindústria ali no processo de recuperação mais aquecido para 2026. Se a gente tem ali uma demanda aquecida, tá? Então, pelo frango brasileiro, pela carne suína brasileira, com relação à carne bovina brasileira, olhando para o setor externo, vamos acompanhar com muita atenção a situação ali da economia chinesa, tá? Se eles vão utilizar algum mecanismo de salvaguarda ou não, postergar essa decisão para o final do ano, e essa decisão pode ser importante para o desempenho do segmento com reflexo na agroindústria lá em 2026. Enfim, setembro trouxe uma boa notícia para a agroindústria. Empatou o jogo, então está tudo zerado. O desempenho do quarto TRI é o que vai determinar se o setor vai encerrar o ano operando em campo positivo, ou se vai terminar com alguma contração. Então, Felipe, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Uma ótima noite para você. Semana que vem a gente volta a conversar, com certeza. Maravilha, muito obrigado e uma ótima noite a todos.